Então, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon online. Nós estamos na nossa terceira aula e ainda estamos trabalhando sobre a abordagem sintática, ou seja, como nós vamos abordar a linguagem, como nós vamos abordar sintaticamente a língua que nós estamos trabalhando. Então, seguindo isso, como tem na introdução de Daniel Wallace, queremos desempacotar, ou seja, simplificar aquilo que linguisticamente poderia se parecer um pouco mais complexo. Nosso propósito aqui é simplificar essa questão. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude nessa nossa terceira aula. Aqui nós vamos iniciar falando sobre a prioridade estrutural, que é um outro elemento que nós precisamos ter para quando vamos analisar sintaticamente uma língua. O que é a prioridade estrutural? Trata-se de investigações estruturais para se ter conclusões semânticas, ou seja, primeiro você avalia a estrutura, ou seja, aquilo como aquela construção, aquela construção sintática é feita. Às vezes as pessoas seguem a partir de suposições, então elas olham para a construção e aí acham que podem ter uma conclusão a partir disso. E não é isso que o Daniel Wallace vai dizer. Na verdade, ele vai dizer que nós precisamos analisar as estruturas. Como é? Um sujeito aparece antes do predicado. Sempre o sujeito aparece antes do predicado. Então, se várias vezes acontece, nós temos aqui uma estrutura. A partir dessa estrutura em que sujeito aparece antes do predicado, então nós temos uma estrutura, uma análise, uma construção. A partir dessa construção, dessa estrutura, nós entendemos o significado, aquilo que o autor quer dizer. Então, muitas vezes, o sujeito vindo antes do predicado, ou seja, o menino chutou a bola. O menino chutou a bola, vamos pensar aqui rapidinho, né? O garoto, né? Como a gente já tem tocado nesse ponto várias vezes. O garoto chutou a bola. O garoto chutou a bola tem a ver com o sujeito aqui e o predicado. Sujeito e predicado, o garoto chutou a bola. Isso aqui tudo, vou colocar até em vermelho aqui para nós, isso aqui tudo é uma estrutura, certo? Estrutura de sujeito e predicado. Quando o sujeito vem antes do predicado, nós chamamos dessa estrutura da ordem, no caso do português, a ordem canônica, né? Ou seja, é uma ordem que sempre aparece. Ela aparece tanto que ela é recorrente a tal ponto de ser uma estrutura comum, a tal ponto de ela mesma trazer um significado. O fato de ela ser comum, quando nós dizemos chutou a bola o garoto, quando nós mudamos essa ordem canônica, essa estrutura, então nós mudamos de alguma forma o significado. Chutou a bola o garoto chama a atenção para o verbo que vem no início. No português, o que vem no começo geralmente é o que recebe a ênfase. Na ordem canônica, o que vem no começo é o que recebe a ênfase. Então, o garoto é que recebendo a ênfase é o que está chamando a atenção aí. Isso tem a ver com o significado. Nós tiramos esse significado a partir de uma estrutura, certo? Quando nós mudamos a estrutura, chutou a bola o garoto, nós estamos chamando a atenção, a ênfase aqui no caso, para uma nova estrutura em que chutou é que está chamando a atenção. Mudamos então o significado. Nesse sentido, nós fazemos uma análise estrutural para que depois façamos uma análise semântica. Na verdade, a análise estrutural da construção nos leva a ter um significado, a perceber o significado. No caso aqui, o significado, esse teor de ênfase desse significado, ele é tirado a partir dessa construção. Então, o caminho, como vai dizer Daniel Wallace, é que a estrutura morfossintática, ou seja, morfossintática de morfê, lembra? De forma, e sintática de relações. Então, a estrutura de forma e de relações
entre as palavras nos leva à semântica, ou seja, nos leva ao significado. Tudo isso para nos fazer lembrar que nós não podemos fazer o caminho inverso. Às vezes nós achamos que já temos o significado e então vamos lá procurar alguma coisa que vá dar base a isso que a gente falou. E nisso a gente cai naquilo que é chamado, né, de exegese, ou seja, a exegese é quando nós queremos fazer o seguinte: nós queremos inserir o significado dentro do texto e não tirar, como nós fazemos na exegese, entender o significado a partir do texto. Às vezes nós queremos inserir, nós temos aquilo que nós achamos que é o significado, e então nós queremos incluir lá na morfologia, na morfossintaxe, no texto, e nós não podemos fazer isso. É isso que Daniel Wallace quer dizer. A prioridade estrutural, ela quer dizer que nós primeiro avaliamos a estrutura para depois chegarmos à conclusão semântica. Então, uma abordagem, como ele vai dizer, propriamente sintática, investiga todas as estruturas morfossintáticas relevantes e então desenha conclusões sobre a semântica. Ou seja, lembra daquelas passagens difíceis, né, disputadas? Às vezes as pessoas querem estudar essas passagens e elas não querem perder tempo comparando outras estruturas do Novo Testamento em que aquela forma, aquela construção é apresentada. Então, e aí são tiradas conclusões. Não, eu acho que a conclusão é essa. E aí ele vai procurar na estrutura algo que dê razão ao seu significado que ele acha que tem. Ou seja, ele está inserindo o significado bíblico naquilo que ele está querendo realizar, mas não é isso que nós queremos fazer. Nós queremos que o significado que está lá, nós o retiremos dali, ou seja, nós entendamos aquilo que o texto quer dizer. Por essa razão, a estrutura morfossintática leva à semântica e nós precisamos tirar, ou seja, as estruturas morfossintáticas relevantes para que nós tenhamos aquilo que nós já chamamos de parâmetros, ou seja, para que nós tenhamos algo com que comparar, algo que dê base, que lembra que é uma outra, um outro elemento que nós precisamos ter, uma base suficiente de dados, ou seja, nós precisamos de parâmetros, de estruturas suficientes que deem base àquela afirmação semântica que eu estou querendo dizer, aquela afirmação de significado. Ou seja, o contrário disso é impor um significado em algumas estruturas com somente alguns poucos exemplos que foram examinados. E aqui eis de fato o problema, né? Poucos exemplos. Às vezes nós temos poucos exemplos e nós queremos fazer afirmações categóricas, né? Nós nem sabemos, nós nem olhamos de fato em outros lugares como aquele texto foi utilizado em outros aspectos, de outras formas. Não, a gente quer chegar lá e trazer a conclusão. Nós não podemos fazer isso. Quantos exemplos eu tenho? 3, 4, 10? Opa, se eu tenho 10 exemplos, eu posso analisar, avaliar, excelente. Mas se eu tenho um exemplo só e eu estou fazendo afirmações categóricas sobre esse exemplo, isso nos traz no mínimo, algum risco de estarmos falando algo que vá além daquilo que o texto está dizendo. Por essa razão, a prioridade estrutural. Analise as construções, analise a forma como o genitivo, com certa preposição, então ele vai ter esse significado, certo? Em quais outras vezes ele tem esse significado? Esse é o ponto. Não tem mais em nenhum outro momento, só aqui. Então, de onde você tirou essa conclusão? Esse é o ponto, certo? E é isso que nós temos que avaliar. Parâmetros, parâmetros, parâmetros. Não esqueça disso. Precisamos de bons parâmetros para chegar a boas conclusões e isso nos diz respeito também à prioridade estrutural. Um outro elemento que precisamos lembrar aqui é a natureza críptica da linguagem, né? Lembre-se da natureza críptica, que tem a ver com a ideia de críptica, tem a ver com encriptar ou criptografia.
você deve saber aí, né, que mensagens de textos, essas mensagens de texto são criptografadas, né? Essas mensagens são criptografadas. O que quer dizer criptografadas? É que elas formam um código. A palavra criptografia tem a ver com código. E o que isso tem a ver com a linguagem? Tudo. Porque a linguagem nada mais é do que um código que nós deciframos. Esse é o ponto. Nós deciframos a linguagem. Ela é um código que nós precisamos descobrir. É um quebra-cabeça que nós precisamos montar. É algo que a gente precisa entender. Então a linguagem tem essa natureza críptica, ou seja, ela tem uma natureza criptografada. Nós precisamos achar a chave para descobrir essa linguagem, para descobrir o significado dessa linguagem. Quando nós temos uma mensagem criptografada, nós procuramos o ponto que seja a chave para decifrar aquele código. Então, se eu tenho uma mensagem criptografada, talvez uma mensagem criptografada seria, por exemplo, se nós tivéssemos a palavra bola, mas eu quero fazer um código a partir da palavra bola para que essa mensagem seja criptografada. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um código aqui, um código para que essa mensagem, a palavra bola, chegue para outra pessoa criptografada. A criptografia dessa mensagem vai ser a seguinte, vai ser com que cada letra seja a sua posterior, ou seja, vai ser C, porque depois de B vem C, O, então vai ser P, L vai ser M e A vai ser B. Essa aqui é a mensagem decifrada. Essa é a mensagem criptografada. Ou seja, criptografada. Ou seja, para que alguém entenda que CPMB significa bola, eu tenho que dizer para ele, ó, você precisa avaliar isso aqui, essa palavra aqui, o código para que você decifre essa palavra aqui, CPMB, essa sequência de letras CPMB, é que você precisa diminuir uma letra de cada uma dessas letras que você tem. Diminua uma letra, ou seja, volte no alfabeto uma letra. Então aí você vai ter C, o que vem antes de C é B, então B, o que vem antes de P é O, e enfim. Essa é a criptografia, né? E o que o autor quer dizer, o Daniel Wallace, é que a linguagem é críptica, ou seja, ela é criptografada. Ela é um código que nós precisamos decifrar. Ou seja, ela é comprimida, a linguagem ela é comprimida. Nós temos uma grande realidade e nós tentamos expressar essa realidade de uma forma compactada, comprimida, simbólica. Usamos símbolos para representar coisas. Então, a linguagem tem esse aspecto, é isso que Daniel Wallace quer mostrar. Então, palavras, frases, parágrafos, textos inteiros precisam ser avaliados a partir do seu contexto. Muitas vezes o que vai ser a chave para que você decifre uma passagem seja o seu contexto. Essa seria a chave, caso contrário seriam interpretados incorretamente. É muito interessante pensar assim. Por exemplo, né, algo que muitas vezes é falado, né, vou colocar aqui em vermelho, por exemplo, a expressão, a palavra manga, né? Essa palavra manga, se eu não der um contexto para você, você não pode saber o que ela significa. Você pode achar que manga é uma fruta. E, de fato, essa sequência de letras M-A-N-G-A pode significar manga. Mas manga também pode significar aquilo que é aqui na blusa, né? O que vem aqui do lado da nossa camisa, que também é chamado de manga. E eu tenho que lhe dar um código para que você decifre. O código para que você decifre essa palavra manga é o que nós chamamos de muitas vezes o
contexto. O contexto vai decifrar essa mensagem, né, encriptada, criptografada. Então, o que nós queremos fazer aqui é desempacotar a linguagem, ou seja, a linguagem ela é comprimida e nós queremos desempacotá-la, né? Mostrar os seus elementos, como ela é construída, como o significado é construído. E o que Daniel Wallace vai dizer também é que nós precisamos de humildade quando os dados não forem suficientes. E é muito difícil. Às vezes as pessoas acham que entender, estudar o grego é algo assim que vai decifrar todos os mistérios do Novo Testamento. E é exatamente o contrário. Muitas vezes o grego ele vai dificultar o seu trabalho, porque ele vai lhe dar mais opções. Você antes achava que só tinha 2 opções para aquela passagem. Aí você vai no grego, aí você descobre que são 5 opções de significado que podem ser. Então você vai ter que ter mais trabalho aqui para estudar. O que eu quero dizer é que muitas vezes os dados não são suficientes para eu fazer uma afirmação categórica, mas mesmo assim, muita gente vai lá e fala, não, é porque é assim, porque o texto está dizendo, peraí, será que o texto está dizendo mesmo? Você tem dados suficientes para fazer essa afirmação? Então esse é o ponto, né? Precisamos de humildade para dizer, olha, eu não sei. O texto pode estar dizendo isso, mas ele pode estar dizendo outra coisa, e eu não tenho dados suficientes para afirmar. Ou talvez você diga, eu suspendo o julgamento. Às vezes é bom ter um pouco, aliás, sempre é bom ter aquilo que nós chamamos de honestidade, né? Honestidade intelectual. Dentro desse ponto também precisamos lembrar que a gramática não resolve tudo, mas diminui o número de opções viáveis. Ou seja, quando nós estudamos a gramática, nós vamos perceber que ela realmente, às vezes ela não é uma caixa de Pandora, né? Que vai sair tudo dali, não vai ser uma chave mestra para você resolver todos os problemas, mas em muitas vezes quando nós analisamos gramaticalmente um texto, nós vamos ver que todas aquelas opções teológicas, algumas delas podem ser tiradas por conta, sim, também da forma como aquilo foi abordado gramaticalmente. Eu sei que antes eu falei que ela não resolve todos os problemas, mas em muitos momentos, muitas vezes, quando nós temos várias opções teológicas, né, várias opções sobre, por exemplo, um aspecto teológico, você pode analisar gramaticalmente e aquilo pode tirar de vista alguns argumentos. E eu me lembro, por exemplo, de um debate, inclusive da escola de Charles Spurgeon, né, sobre o milênio e tal. E um dos elementos que foi ali tratado foi a questão gramatical, né? Que o debatedor falou, mas gramaticalmente esse texto tem esse significado e tal. E aí um dos debatedores disse, não, mas a gramática não pode resolver isso. Mas isso foi algo terrível que ele falou. Ou seja, o texto não resolve o problema, o que resolve é a minha opção teológica. Ou seja, lembra do significado e eu achar na construção, naquela estrutura, o significado que eu quero dizer. É isso quando nós temos um arcabouço teológico e queremos que ele entre de qualquer forma na Bíblia. E nós não podemos fazer isso. Então, muitas vezes a gramática ela vai quebrar os nossos pressupostos mais fortes. Por isso que não é todo mundo que quer estudar exegese. Porque quando nós estudamos exegese, nós estudamos o texto original. E o texto é que resolve, de fato, os problemas. E muitos problemas nós não queremos resolver. Nós queremos a nossa teologia fechadinha, bonitinha e tal. Então, meu ponto é, a gramática ela vai resolver muitas questões e tirar de vista muitas opções que talvez você achasse que seriam viáveis, mas não são. Por isso, nós queremos desempacotar essa linguagem de uma forma que ela fique acessível a nós e nós tenhamos ali o significado correto daquilo que nós estamos buscando. Então, quero falar um pouco agora sobre probabilidade e possibilidade. O que Daniel Wallace vai dizer é que o estudo da sintaxe grega não é feito como se tivéssemos tubos de ensaio e pudéssemos reproduzir exatamente o que foi feito há 2000 anos. É interessante ele falar isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que estudar ali a sintaxe e tal vai resolver todos os problemas, lembra que eu falei antes, né? E então é só chegar lá e descobrir, mas muitas coisas a gente não sabe.
E isso é difícil de admitir. Muita coisa nós não sabemos. Precisamos admitir, ter humildade, dizer, eu não sei. Isso é provável, isso é possível, enfim. Esse é o ponto, né? Precisamos lembrar que existe a questão de probabilidade, ou seja, é provável que isso seja sim e que é possível também. É possível. Nem tudo que é possível é provável. Esse é o ponto aqui. Então procura-se, portanto, padrões de uso na literatura ainda existente para aplicar a textos exegeticamente problemáticos, ou seja, eu falo um elemento sobre um texto e aí eu vou dizer, não, mas isso aqui é possível porque em algum outro texto também é usado assim. Bom, é uma possibilidade, mas eu lhe digo, certo, mas além dessa possibilidade que você apresentou, tem uma outra possibilidade aqui que apareceu várias outras vezes dessa forma que eu estou lhe mostrando. Então é mais provável que esse ponto seja isso que eu estou lhe falando. É possível que seja esse outro? Sim, é possível, mas não é provável, porque esses outros elementos aqui dão base suficiente de sustentação para aquilo que eu estou afirmando. E o que o Daniel Wallace vai dizer é que algumas visões heterodoxas são abordadas a partir do que é possível, mas não é porque algo é possível que necessariamente é provável. Então, por exemplo, muitas afirmações heterodoxas, ou seja, fora dos padrões da ortodoxia, da doutrina correta, são feitas porque alguém diz, não, porque em um manuscrito de 300 e tanto foi encontrada essa construção, e então significa que aqui pode ser isso. Pode, talvez, mas não é provável, porque tem outros elementos aqui, tantos manuscritos que mostram essa construção de uma forma diferente. Enfim, então é isso que Daniel Wallace vai dizer. Probabilidade versus possibilidade. Precisamos entender que nós não temos todos os dados suficientes, então muitas vezes o nosso estudo do Novo Testamento grego, especificamente da sintaxe, é um estudo muito de probabilidade e não tanto de exatidão. E é isso que nós queremos afirmar aqui também. Por último, quero lembrar sobre o ponto aqui falado por ele de retrato e realidade. Não há necessariamente uma correspondência, lembre-se dessa palavra, correspondência entre linguagem e realidade. Não existe necessariamente uma correspondência entre linguagem e realidade. Ou seja, aquilo que eu falo sobre a realidade não é necessariamente a realidade. Então, se eu digo para você que aqui atrás é amarelo, você pode dizer, não, mas é bege. Não, mas é amarelo. Não, mas é um tom de amarelo, é um bege e tal. Enfim, eu estou dizendo para você que é amarelo, mas a minha descrição não representa necessariamente a realidade. E o que eu quero dizer com isso aqui, então, é que a linguagem é muitas vezes, na verdade, um retrato. Ou seja, é uma representação. Lembre-se, representação. Não é uma correspondência, é uma representação da realidade. Ou seja, o retrato não é a pessoa, é algo que faz lembrar a pessoa. A linguagem, da mesma forma, ela não é a realidade, ela nos remete à realidade. Então, se eu olho para um retrato antigo, eu olho para aquele retrato e posso pensar, não, mas a realidade não é mais assim. Sim, mas isso é um retrato de uma época, de como foi. Então, na linguagem, nós também temos, quando eu digo que o que está atrás de mim aqui é amarelo, eu estou dando para você um retrato. Talvez esse retrato não seja tão fiel àquilo que você está percebendo. Então, não há necessariamente uma correspondência entre linguagem e realidade. Então, lembre sobre esse necessariamente. Claro que há muita correspondência também, senão nós não acreditaríamos no que a palavra de Deus diz. Então, há afirmações lá sobre o que é de fato a realidade, e nós acreditamos assim. Mas, por exemplo, há muitas ironias que nós fazemos que não representam a realidade. Por exemplo, se o meu filho faz algo de errado, eu olho para ele e digo, meu filho, muito bonito isso que você fez, né? Quando eu digo muito bonito, eu não estou dizendo que o que ele fez é bonito. Na verdade, estou dizendo o contrário. Então, a minha linguagem, ela não reflete a realidade. Ela é um jogo de palavras para
para brincar de realidade. Enfim, nós poderíamos falar muito aqui sobre isso, mas o que eu quero dizer é que não há necessariamente essa correspondência e nós precisamos estar atentos a isso. Não é que a gente vai ficar louco pensando nisso, mas ter isso em mente. Então, como eu já falei, né, os tempos verbais descrevem a ação, mas eles não fazem a ação. É uma forma de descrever. Então, quando eu tenho amanhã eu viajo, isso quer dizer que eu viajo está no presente, mas não necessariamente que está no presente do indicativo, mas não significa que fala sobre o tempo presente, porque o tempo presente não é o que ele está falando aqui. Ele está falando de amanhã, que é futuro. Mas se eu quero de fato pensar sobre isso aqui, sobre a forma como se retrata isso que eu estou descrevendo, talvez aquilo que eu estou falando sobre a viagem seja tão presente, ou seja, tão real, seja tão esperado, tão certo, que é como se eu estivesse trazendo para hoje. Então eu digo, amanhã eu viajo, como se fosse tão certo que eu digo, amanhã eu viajo. Então o que eu quero dizer é que nem sempre a linguagem reflete a realidade. E nós precisamos lembrar disso quando nós vamos fazer uma abordagem sintática e semântica da língua que nós estamos trabalhando. Então, passamos aqui desses aspectos introdutórios. Espero que você tenha gostado aí desse papo linguístico. Eu gosto muito, tenho que admitir, mas são elementos linguísticos que são necessários quando a gente quer pensar sobre linguagem. Então, espero que Deus continue nos abençoando e até a próxima aula, quando nós vamos começar a falar especificamente dos casos no Novo Testamento grego. Deus abençoe e até a próxima aula.